Amados filhos, eis o novo passo que o Senhor nos chama a dar em meio a este grande retiro que é a Quaresma e que Ele nos chama a viver. Nós já vimos tudo aquilo que o Senhor veio fazendo conosco, do chamar-nos a reconhecer a nossa pequenez, as nossas necessidades, do sabermos parar e escutar e nos exercitar diante daquilo que Ele nos aponta, o jejum, tirando os nossos gostos, a oração nos preenchendo do Senhor, a esmola abrindo-nos ao próximo, olhando o outro. Mas ainda assim é necessário mudar, é necessário sair daquilo que é cômodo, saber olhar tudo aquilo que foi feito e ir além, porque por vezes nós podemos ainda ficar na mesma lenga-lenga de não conseguir fazer uma mudança, de fazer o jejum, buscar crescer na vida de oração, somente em número, em quantidade, de modo externo, a dar a esmola somente num dispensar o outro e ainda assim acharmos que estamos fazendo muito. Fazermos meramente um ato achando que estamos indo para frente, mas não reconhecendo aquilo que temos necessidade. Um ato de meramente chegar do outro lado. Tem um retiro que tem uma dinâmica que é um desafio. Tem que se atravessar por um campo de barreiras e chegar ao outro lado. Mas não é meramente chegar ao outro lado. Tem gente que chega do outro lado, mas tem que voltar. Porque a questão não é o outro lado, mas todo o percurso. Quando alguém vai a São Tiago e às vezes quer fazer o caminho, com certeza ouve esta frase emblemática: o caminho de São Tiago não é tanto São Tiago, mas o caminho. A questão da Quaresma não é chegar na Semana Santa e pronto, acabou a penitência, acabou isso, acabou aquilo. Mas o caminho feito, o que eu fui me desvencilhando do meu homem velho, a minha mudança que é necessária, o meu ato de reconhecer as minhas misérias para mudar, esse é o necessário. E por isso, já desde o longo da semana, mas principalmente hoje, o Senhor vem a nos mostrar a nossa necessidade, aquilo que mais precisamos. E a primeira coisa que devemos fazer em meio a isso é um ato de reconhecimento. E a primeira coisa é reconhecer a nós como aquilo que somos. E o que somos? Somos filhos de Deus. Somos aqueles que foram chamados, escolhidos, eleitos e ungidos por Ele. Mas tudo isso não fomos porque somos bons, fortes, falamos bem, temos isso ou aquilo. O Senhor nos escolhe, nos elege, nos chama, nos unge, porque é uma necessidade nossa. Aquilo que fazemos não é porque somos o melhor para aquilo, mas porque somos os mais necessitados para ocupar aquele lugar. Necessitados de mudar, necessitados de mudança, necessitados de nos converter, necessitados de aprender para ali estar no caminho do Senhor. Às vezes a nossa lógica ainda está na escola. Quando a gente faz educação física e tem a distribuição dos times e vou chamar fulano porque fulano é bom nisso, vou chamar fulano porque fulano é bom naquilo. A lógica do Senhor é completamente diferente. Ele chama aquele que não é, para com ele aprender e ser mais, para que ele reconheça
que necessita, que precisa e tem que mudar. É exatamente isso que o Senhor nos faz. Nos mostra que nós somos necessitados. Basta ver a primeira leitura. Quem o Senhor chamou? Davi. Dentre os filhos de Jessé, pode ser que não passasse nem longe de ser o maior. O que era o rei? Era aquele que guerreava, que lutava, que defendia. Seu irmão mais velho, forte, alto, provavelmente seria o melhor para o cargo. O outro, por ter isso, por ter esperteza, por ser estrategista, e outro, mas quem foi eleito foi ele. Porque Deus olha o coração e escolhe aquele que precisa. Como vemos, a vida de Davi foi um ato de reconhecer o Senhor. Toda vez que ele reconheceu o Senhor e se fez instrumento de Deus, ele vencia. Diante da sua primeira grande batalha contra os filisteus, diante de Golias, foi desarmado, sem nada, mas reconheceu: eu vou em nome do Senhor, vou para defender o Deus de Israel, sei que Ele está comigo. E bastou um único golpe para vencê-lo. Diante das suas batalhas e empreendimentos, vencia, conquistava, porque reconhecia quem era. Mas quando olhava para si próprio, eu posso, eu sou rei, era sempre uma desgraça. Ficou no castelo achando que era todo poderoso. Olhou para o lado, se apaixonou, caiu e vemos o que aconteceu. Depois, se sentindo o maioral, o forte de Israel, o rei que conquista, fez um recenseamento e viu: não sou eu, é Deus. A vida de Davi foi isso, um ato de saber reconhecer-se como aquele que está em nome do Senhor. Reconhecer que é necessitado de Deus e que quem vence é Deus, não ele. Nós também temos isso. E o Senhor nos mostra bem claro quando nos coloca o Evangelho. Não querendo fazer uma chacota na homilia, mas não é o cego que vê o Senhor. Não é ele que vai atrás do Senhor gritando, encontrando, buscando, falando. Quem vê, quem vai até ele, quem o toca, é Deus. É o Senhor quem age. É o Senhor que vai até ele, quem o toca, quem o cura. A ele cabe abrir-se, se deixar tocar, se reconhecer necessitado e fazer o que o Senhor diz. E o Senhor o toca propicialmente pelos sacramentos. Mas, padre, não tem sacramento nenhum ali. Tem o símbolo, o sinal. A lama é isso. É o elemento, a terra. Diante da graça de Deus, o cuspe do Senhor, que unido toca e ali age. Mas para que aquele cego entendesse que era Deus quem o fez, que era dele quem o curou, pediu que fosse a Siloé, como apresenta São João Crisóstomo, para entender que era aquele que foi enviado por Deus. Por isso esse nome, enviado. Devemos entender isso. Quem faz é o Senhor, em nós. E nós somos aqueles que são necessitados e devem reconhecer isso. Que fomos chamados, que fomos tocados pela nossa necessidade. Mas poderíamos até nos questionar: mas e os outros? Por que só aquele homem? Outros também. Outros foram chamados, tocados, mas não quiseram reconhecer. Imediatamente, o evangelho anterior a esse é o Senhor no templo, anunciando, pregando, mas eles não quiseram ser tocados, não quiseram ver,
não quiseram entender a sua própria necessidade. Perseguiram inclusive o Senhor, como fazem agora. E vemos o mesmo acontecer depois, diante do ver aquele cego que retorna a ver, perseguindo. Olha, não, ainda é cego, não era isso. Fizeram tudo para tentar, não é isso aqui que aconteceu. Porque não queriam ver. Tinha o Senhor diante deles, mas não queriam ver a sua necessidade, ver que era Deus que agia, ver que era Deus que estava ali. Preferiram permanecer cegos, permanecer nas trevas. Vemos aquilo que São Paulo apresenta na segunda leitura. Outrora erais trevas, agora sois luz. Erais trevas porque não viam, sois luz porque se deixaram reconhecer e tocar para ver. Só que aqueles homens não reconheceram, ainda estavam nas trevas. E vemos as suas obras, as opostas das obras dos frutos da luz: a maldade, a injustiça e a mentira. Eles, não só com o Senhor, julgaram de modo injusto, tramaram, maquinaram com mentiras a sua condenação e fizeram todo tipo de atrocidades e maldades contra ele. Não só contra ele, contra todos os outros, a começar por esse homem, porque só porque reconheceu o Senhor foi expulso. Porque não viam. Agora, quando fazemos diferente, aí sim, outrora éramos trevas, mas agora somos luz. Mas para sermos luz, devemos aprender a nos deixar ser tocados, transformados. Porque é isso que acontece quando nos deixamos tocar pelo Senhor. Quando reconhecemos que somos eleitos, escolhidos, chamados pela nossa necessidade de estar com Ele, de reconhecê-lo. Quando nos deixamos que Ele nos toque, nos cure, reconhecendo que nós somos cegos, reconhecendo a nossa necessidade de estar com Ele, reconhecendo que precisamos de Deus. Quando isso acontece, aí sim nós vemos. Aí sim temos verdadeiramente a luz. E aí podemos dar frutos. Frutos de luz. A bondade correspondendo o que o Senhor nos dá, ao que somos chamados a ser. Da justiça, corrigindo os nossos erros, as nossas faltas, diante daquilo que fazemos de errado, das nossas mentiras, corrigir. Olha, isso daqui é daquilo que fizemos contra o outro, das ofensas, o perdão, o mostrar a verdade das coisas. E o principal fruto, a verdade, que não é uma coisa, uma expressão, mas a verdade é uma pessoa, Cristo, que deve ser anunciada pelos nossos lábios e pelos nossos atos. Só assim, nos deixando tocar, é que verdadeiramente reconheceremos o Senhor como aquilo que Ele é, o nosso pastor, e nos deixaremos guiar por Ele. Aquilo que rezamos com o Salmo, é aquilo que devemos viver. Porque quando Ele está à frente, quando reconhecemos Ele como nosso pastor, aí sim, somos guiados pelos caminhos seguros e habitamos junto a Ele. Algo extremamente expressivo é quando vemos uma imagem da Virgem Maria. E se pararmos para observar, ela sempre está de dois modos: ou recolhida em um modo de oração, ou com nosso Senhor ao colo. Isso porque ela sabe, em primeiro lugar, quem ela é: a serva do Senhor. Reconhece aquilo que o Senhor fez por ela. Ele chamou-a para ser inteiramente sua.
A minha alma engrandece o Senhor porque olhou a minha humildade. Mas ela também se sabe necessitada e por isso busca estar com Ele, na oração e na intimidade. Por isso ela vê. Por isso ela vê com clareza aquilo que Deus quer e também aquilo que nós, seus filhos, necessitamos. Cabe a nós acorrer a esta nossa boa mãe e deixar que ela nos ajude a reconhecer as nossas necessidades, reconhecer quem é o Senhor, a colocá-lo no centro da nossa vida. Para aí, como ela, podemos ver e seguir o Senhor diante daquilo que Ele quer para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.